Por que pessoas justas sofrem? Essa é uma das perguntas mais antigas e difíceis da humanidade. É uma questão que ecoa nos vales da nossa dor e nos momentos mais difíceis. Buscamos respostas em todos os lugares, mas muitas vezes encontramos apenas o silêncio. No coração de um deserto antigo, na solidão varrida pelo vento, encontramos uma história que não foge dessa pergunta. Pelo contrário, ela nos convida a mergulhar nela. É a história de um homem chamado Jó, e ela pode nos ajudar a enfrentar nossos próprios desertos. Para entender a profundidade do seu sofrimento, primeiro precisamos saber quem era Jó. A Bíblia o descreve não como um rei ou um profeta, mas como um homem simples do Oriente, um homem íntegro, reto e temente a Deus. Sua vida era um retrato da bênção. Ele tinha uma família grande e unida, com 7 filhos e 3 filhas. Sua riqueza era imensa, com milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Ele era um homem próspero, respeitado e conhecido por sua sabedoria e generosidade. Jó não era perfeito. Ninguém é, mas ele era fiel. Sua devoção não era um espetáculo para os outros, mas um compromisso sincero do seu coração com Deus, dia após dia. Ele se levantava de madrugada para orar por seus filhos, buscando proteger sua família não apenas com seus bens, mas com sua fé. A vida de Jó parecia um oásis de paz e estabilidade, mas o deserto se aproximava. Então, acontece uma virada dramática, uma cena que se desenrola num plano celestial. Em um diálogo simbólico, Deus aponta a integridade de Jó para uma figura acusadora, Satanás. O acusador argumenta que a fé de Jó é interesseira. Ele só ama Deus porque é abençoado. Tira tudo o que ele tem, diz o adversário, e ele te amaldiçoará na tua face. Deus, conhecendo o coração de Jó, permite que sua fé seja provada. E aqui está um ponto crucial, que muitas vezes nos escapa. A prova de Jó não foi um castigo. Jó não havia feito nada para merecer o que estava por vir. Era um teste, uma permissão divina para que a profundidade da sua fé, que nem mesmo Jó conhecia, viesse à tona. Nem todo sofrimento é punição. Às vezes, as tempestades mais fortes vêm para provar a força das nossas raízes, não para nos arrancar do chão. A história de Jó nos desafia a olhar para além da lógica simples de causa e efeito. O que se segue é uma avalanche de tragédias, uma atrás da outra, com uma velocidade devastadora. Primeiro, chegam mensageiros com notícias terríveis. Os bois e as jumentas foram roubados. As ovelhas foram consumidas por um fogo que caiu do céu. Os camelos foram levados por saqueadores. Em um único dia, toda a sua imensa fortuna desapareceu. Mas a dor mais profunda ainda estava por vir. O último mensageiro, com o rosto marcado pelo horror, conta que um vento forte derrubou a casa onde seus 10 filhos estavam celebrando, e todos morreram. Imagine a cena. O homem que tinha tudo, agora não tem nada. O pai que orava por seus filhos, agora chora por eles. Jó rasga suas vestes, raspa a cabeça e se lança ao chão. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A prova continua, e o próprio corpo de Jó é atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Jó perdeu tudo, menos a fé. Ele se senta sobre cinzas, um símbolo de luto e desolação. Os tons de sua vida se tornaram escuros e silenciosos. E então chegam seus amigos. No início, eles fazem o que a verdadeira amizade pede. Sentam com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, compartilhando sua dor sem palavras. Mas quando o silêncio é quebrado, a ajuda se transforma em acusação. Seus amigos, presos a uma teologia simplista, acreditam que todo sofrimento é resultado direto de um pecado. Eles começam a pressionar Jó, insistindo que ele deve ter cometido alguma falta terrível para merecer um castigo tão severo. Eles o acusam de orgulho, de injustiça, de pecados secretos. Eles tentam encaixar a dor de Jó em suas pequenas caixas teológicas. E aqui, a história nos ensina uma lição poderosa. Às vezes, o julgamento dói mais que a própria dor. Em vez de consolo, Jó recebe acusações. Em vez de empatia,
ele enfrenta um tribunal. Sua dor física e emocional agora é agravada pela dor da incompreensão e do falso julgamento daqueles que deveriam apoiá-lo. Isso leva Jó ao seu limite. Ele não amaldiçoa a Deus, como o acusador previu, mas ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele clama, ele chora, ele debate. Jó questiona a Deus diretamente. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Se eu busquei viver uma vida justa, ele não esconde sua angústia, nem finge uma fé inabalável. Ele é honesto, cru e desesperado. Ele anseia por uma resposta, por uma audiência com o Criador do universo, para apresentar seu caso. O clamor de Jó é um dos discursos mais humanos e comoventes da Bíblia, e ele nos ensina algo fundamental. Fé não é ausência de perguntas. Fé não é ausência de dor ou dúvida. Fé é permanecer, mesmo sem respostas. É continuar a se dirigir a Deus, mesmo que seja com um grito de dor, em vez de se afastar dele em silêncio e amargura. E então, depois do silêncio, depois das acusações dos amigos e do clamor desesperado de Jó, Deus finalmente responde, mas não da maneira que Jó ou seus amigos esperavam. Do meio de uma tempestade, de um redemoinho, a voz de Deus ecoa. Ele não oferece a Jó uma lista de explicações. Ele não diz, Jó, isso aconteceu por causa disso e daquilo. Em vez disso, Deus faz perguntas a Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Deus revela a Jó sua imensa grandeza, seu poder sobre a criação, sua sabedoria que governa as estrelas, os mares e as criaturas mais selvagens. Diante da majestade infinita de Deus, Jó se cala, não porque foi repreendido, mas porque foi colocado em seu devido lugar. Ele reconhece sua pequenez e a limitação de sua compreensão. Ele diz, eu falava do que não entendia, de coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Seu encontro com Deus não lhe deu respostas, mas lhe deu o próprio Deus. E isso foi suficiente. Após o encontro transformador de Jó com Deus, a restauração começa. Não é uma restauração mágica e instantânea, mas um processo que começa de dentro para fora. Deus repreende os amigos de Jó por terem falado mal dele e de sua justiça, e ordena que Jó ore por eles. Esse ato de perdoar aqueles que o feriram é o primeiro passo para a sua cura. Então Deus restaura a saúde de Jó. Ele devolve sua dignidade. Seus parentes e amigos, que o haviam abandonado, retornam, trazendo consolo e presentes. E, de forma surpreendente, Deus lhe dá o dobro de tudo o que ele havia perdido. Novas riquezas, novos rebanhos, e mais uma vez, ele tem 7 filhos e 3 filhos. E a Bíblia faz questão de dizer que em toda a terra não havia mulheres tão belas quanto as filhas de Jó. A história de Jó nos ensina que Deus vê o que ninguém vê. Ele vê a fidelidade no meio da dor, a integridade no meio da perda. E nos lembra que, por mais longa e escura que seja a noite, o sofrimento não é o fim da história. A restauração pode vir de formas que nem imaginamos. E a presença de Deus é a nossa maior esperança. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você, deixe um comentário e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Siga nosso canal para mais conteúdo que alimenta a fé.